Avoid legal snap by telling people that we are... pessoal, oficialmente eu estou gravando. Ele tem que falar isso, segundo os termos de uso do Skype. Se for. Fala pessoal, começando o primeiro Programador na Veia, é nosso episódio piloto. Nesse episódio a gente vai comentar um pouquinho sobre as nossas vidas, quem é o Éder, quem é o Cauê, quem é o Adriano. A gente vai comentar um pouquinho de como é a nossa vida de programador, o que levou a gente a chegar ao que a gente chegou hoje, se é que a gente chegou em alguma coisa. E é um programa que a gente fez um bate-papo, discutiu um pouco sobre nossas vidas. Sobre os programas futuros, nós queremos trazer mais assuntos, a gente quer ouvir vocês, quer saber o que vocês querem, também que a gente discuta aqui. Espero que vocês gostem do programa, foi feito com muito carinho. E é isso, fique com o programa agora. Bora fazer um piloto aí, um testezinho maroto? Bora. Oferecimento. Oferecimento. Cervejinha da Estrela Vermelha. Trabalhar com tecnologia é se estressar, no real, no fim, né? Todo santo dia. Todo santo dia, né? Porque, nada funciona quando você quer. E agora, a gente tá aqui há 2 horas quase tentando configurar pra gente começar a gravar essa birosca que a gente não consegue. E aí, no fim, a gente tentou tudo que é novo e no fim a gente recorreu ao bom e velho Skype, que é o que parece que funciona melhor. O tradicional. Cara. Funciona? Foda-se. Exatamente. O Skype que substituiu o bom e velho MSN, que dava pra dar aquele shakedown, né? Pra chamar a atenção da pessoa. Eu sinto falta disso, velho. Cara, isso faz uma falta hoje, na real. E o mais legal é aquele carinha que você colocava que ele mostrava a bunda, lembra? Tinha. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu baixei o MSN, ele tinha mais ou menos uns 4 megas e 300 kbytes. Era uma coisa assim. E passou o fim de semana todo baixando, cara. E quando você baixava a música pelo Kazaa. Vinha a música, quando às vezes vinha a música, mas também vinha tudo, né? Vinha tudo. Vinha a internet toda junto. Nossa senhora. E deixava a noite virando, tinha que deixar a partir da meia-noite, né? Era um pulso só. A noite era um pulso, verdade. Modem de 33, como chama? 33 já era bom pra caramba, bicho. Era um US Robotics. 33 kbps, o US Robotics, mano, já é uma evolução. Esse era o turbo, né? A performance. Cara, o meu era de 16 kbps, o primeirão que eu usei foi de 16 kbps. Tinha um que era as plaquinhas meia boca, dessa largurinha assim, né? Pequenininho. Nossa, Esse daí tinha uns Lucent, né? Que era bem ruim, assim. Caiu o tempo todo esse aí, porque esse era o de entrada, né? Que era baratinho. Os melhores da época era o US Robotics, tinha o Tricon lá, que era bom pra caramba. Tricon, pô. Nossa, se tinha Tricon, você era o rei, você era top. Tricon não era qualquer um não, que tinha Tricon não, cara, era bizarro. Bom e velhos tempos. O melhor disso tudo era o chat do Ball, porra. Do Ball não, cara, do Ball não. Do Ball era o fim, cara. Na verdade, eu já tive e-mail do Ball. Eu duvido que vocês lembrem. Mas era grátis. A primeira conta de e-mail de vocês. Eu lembro. Eu lembro. Era onde? Zipmail.com. O meu também era Zipmail. Não, eu sou mais novo, pô. Eu fui do IG. Eu lembro direitinho, foi 2004. Velho, mano, o meu também foi na aula de informática, velho. Foi na aula de informática em 2004 que a gente tava lá e eu não tinha acesso à internet em casa, né? E na escola já tinha, se acessava, era uma escola de boy do caramba lá que tinha. E aí teve uma aula de criar e-mail. E aí acho que o professor na época sugeriu o Zipmail, que era gratuito, e eu acho que o Ball também já tinha um servidor de... Mas foi Zipmail, era speed_ka@zipmail.com. Eu usei muitos anos esse e-mail, cara. Muitos anos.
Zip-Me eu usei durante um bom tempo. Foi também na aula de informática, só que era um pouco mais pra trás, lá para os meados de 98. Oh. Cursinho lá em Pinheiros, mano. Fazia cursinho lá em Pinheiros. Aí eu pegava, passava por debaixo da catraca, ia lá pro centro da cidade, chegava lá, guardava o dinheiro da condução, ia lá no tiozinho comprar vinil, mano. Vinil? Caraca, bicho. Passava, daí era o nosso ganha-pão, né? Vendia os passes. Era, velho, era. Comprar lanche ou comprar alguma coisa, né? Na época que a gente era magrinho, né, cara? E preferia andar a pé, guardar o dinheiro do busão. Verdade. Gastar com outras coisas, né, cara? Eu lembro que uma vez eu economizei tanto de andar por aí que eu comprei meu primeiro alicate de clipe de RJ45. E eu economizei pra conseguir comprar meu primeiro alicate, porque eu precisava fazer uma manutenção no laboratório de computação. E eu economizei essa grana, e era caríssimo esse alicate na época. Era. E aí eu comprei esse alicate, que, cara, me salvou várias vezes, cara. Na época que eu dava manutenção em rede de computador. Caralho, velho. Que da hora. A nossa época era boa demais, velho. É assim que começa, na real, né? Tipo, eu comecei, cara, fazendo isso. Tipo, manutenção de computador, querendo clipar cabo de rede, aprender a clipar cabo, a sequência dos fios, tá ligado? E Nunca depois, decorei aqui. Eu andava com uma colinha, né? Eu imprimi uma colinha que andava comigo na carteira pra eu saber o cabo cross e o cabo normal. E tinha os dois, né? Que tinha que fazer o cross. Tinha. Era de roteador pra computador, de computador pra computador era cross. Isso. E aí tinha que aprender a fazer isso. E aí eu andava com essa colinha pra cima e pra baixo, cara. Nossa, que época, bicho. Caraca, ganhava metade de um salário mínimo. Isso aí. Isso é louco. Eu comecei também com manutenção, só que eu fazia os trampos de graça, velho. Lá na minha rua tal, tinha meu primeiro PC, né? Era um PC. Cara, se eu for contar o primeiro PC, na verdade é uma história um pouco mais antiga. O que acontece? Tinha um PC, eu fiz o curso de informática, né? Uhum. Nessa altura aí, meados de 90. Eu fiz o curso de informática na época e eu falei pra minha mãe, tô precisando de um PC e tal, não sei o que. Só que aí minha mãe tinha grana, tinha porra nenhuma, velho. Naquela época ela era uma pidaíba. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e eu tinha uma vitrola velha, e aí tinha um cara lá na rua tinha um cara que ele fazia essas manutenções de aparelho. Tinha uma eletrônica, né? E aí ele pegou e aí eu cheguei lá, eu sempre colava lá pra ficar fuçando, ver o que tinha lá, né? Tinha som velho, tinha umas peças velhas, ele falou, tem um computador aqui. Aí eu falei, putz, que da hora, né? Deixa eu dar uma olhada. Aí vi lá um bagulho CCE, porra de computador CCE isso. E no curso de informática que eu fiz já era Windows 98 e tudo mais. Aí eu peguei e falei, deixa eu dar uma olhada. Aí peguei o PC, aí eu troquei na vitrola, né? E eu ainda tinha que voltar uma grana pro cara. Deixa eu dar uma olhada nisso daí. Levei pra casa. E aí era só uma tela verde, cara. Você digitava lá os bagulho. Eu falei, mano, onde é que salva isso, tal, não sei o que. Tem nada a ver com o que eu... Fiquei mó chateado, tá ligado? Falei, vou devolver essa... Só que nessa tinha um brother junto comigo, né? Tipo, que ele também queria computador e tudo mais. Eu falei, mano, essa parada aqui não presta, eu vou devolver. Aí... Tinha uns compartimentos na frente, uns slots de cartucho. Eu abria assim, toda vez que eu apertava aquilo ali, o computador, desligava. Eu, caralho, mano, que porra é essa, velho? Aí apertava e desligava. Aí eu fuçando, né, porque eu gostava de fuçar, tava curioso, abri aquele negócio, aquele slot, né, eu falei, nossa, parece o encaixe é do mesmo tamanho de uma fita de Master System. Comentei com o brother. Aí... Beleza, peguei, devolvi o computador e aí beleza, peguei minha vitrolazinha velha de volta. Aí esse camarada aí, ele falou, putz, mano, o Éder não quis, ele pensou, Éder não quis, vou pegar essa parada pra mim. E ele pegou o computador. Aí eu falei, mano, não pega essa porra, não vai ser pra nada. Aí ele teimoso foi lá e pegou, beleza, pegou o computador. Nisso, ele era um roleiro, cara. Esse cara foi um dos maiores roleiros que eu conheci na minha vida. Desse computador, ele pegou, conseguiu bater um rolo com outro amigo nosso. Ele passou esse computador pra frente e eu acho que ele conseguiu trocar na altura por um Game Boy. Um Game Boy e uns cartuchos, tá? Não sei o que. Caraca.
Só que aí ele passou a informação adiante, né? Nisso, uma simples conversa de, isso daqui parece o slot de cartucho de Master System, e ele passou, olha, aqui você consegue colocar cartucho de Master System. Que zoado, meu Deus do céu. Mano, aí o outro camarada que pegou o negócio, viu também que era furada, que era um computador zoado, e aí lá perto de casa, no Jardim das Rosas, tinha um cara que tinha uma mesinha lá com a pá de cartucho, e ele fazia rolo, vendia cartucho, e esse brother que pegou esse computador, o outro, foi lá no China, que a gente chamava ele de China. Foi lá no China trocar. Falou, tá aqui tem aqui esse computador, o que você me dá nesse computador? Aí, mano, olhou assim... tem uns cartuchos aí. Aí, mano, pegou, sei lá, uma pá de cartucho naquele computador velho. Só que, mais uma vez, ele passou a informação adiante, aqui você coloca cartucho de Master System. E o China tinha, né, que ele vivia de rolo disso. Aí o China vai lá. Foi cobaia. Foi lá, ligou o computador e meteu o cartucho de Master. O bagulho fritou, velho. Pegou fogo. Não, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Pegou fogo. E esse outro brother, mano, nunca mais passou lá na frente da barraca do China, velho. Mas lógico. Não. Ele passou, na verdade ele passou porque ele foi de inocente, ele não sabia, na verdade, que ia pegar fogo, né? Ele só passou a informação para poder ter uma vantagem ali, né? Tá fazendo rolo. Fazendo rolo. Falou, aqui você põe cartão de Master System. Aí ele pegou, aí ele passou na frente do China e o China contou essa história, né? Falou, pô, mano, o bagulho pegou fogo quando eu tinha que meter uma bicuda pra desligar da tomada, não sei o quê. E aí, pô, mano, depois a gente vê isso aí. Nunca mais foi lá no China, velho. Essa foi a história do meu quase primeiro computador. Quase o primeiro computador que você vendeu que dava pra pôr um Master System lá dentro. O cartucho de Master System. Cara, eu nem lembro do meu primeiro computador, na verdade. Eu acho que o meu pai financiou. Era uma parada tão cara que você tinha que financiar, tá ligado? Era uma parada muito cara. E eu lembro que ele financiou pela fábrica que ele trampava e a gente teve o nosso primeiro computador, assim. Mas, cara, era uma espaçonave, né, cara? Pentium 33, acho que era 8 megas de RAM, um HD de 500 megabytes, assim, um negócio assim. Isso é doido. Sem modem de internet, não tinha modem de internet, Windows 95. E assim, meu pai acho que pagou durante, sei lá, quase um ano o computador, assim, perder de vista. E foi o primeiro computador. Era caríssimo, cara. E foi numa época que minha mãe falou que achou que era uma oportunidade, na real, e me colocou para fazer curso de informática. Então fui fazer... Na época tinha uma empresa que chamava Sebrac. Não sei se tinha na capital, mas acho que em Mogi das Cruzes tinha. Essa empresa chamava Sebrac, e ela estava começando a dar curso. Ela dava curso de datilografia. De datilografia ela evoluiu para e aí no curso de datilografia tinha pacote Office, então eu fiz pacote Office 97 e junto no final do curso tinha um módulozinho de front page. Caralho, eu fiz essa porra também, velho. E aí o front page, na real, foi aí que explodiu minha cabeça. Falei, caraca, velho, eu abro isso aqui, coloco um monte de tabela, exporto e é um site, tá ligado? Vou ficar rico. Vou ficar milionário, cara, é isso, esse é o caminho. Agora vou virar o Bill Gates mesmo, da internet, entendeu? E aí começou mesmo minha história com deixar de fazer manutenção de computador, e aí eu comecei a fazer template de blog. Lembra dos bloggers, não sei das quantas? Você conseguia customizar template de blog? Eu comecei a fazer template de blog pra galera da escola, das menininhas que tinha blog e tal. E eu comecei a escrever esses templates e vendia num CD e dava pra essa galerinha instalar nos templates do Blogger, do Blogspot, Blogão. WordPress. E aí veio o WordPress depois e acabou com toda a minha festa aí de vender template via CD-ROM. Caraca, esse Cauê aí também é danado, hein, mano? Você é louco. E você, Adriano, qual que é a sua história de início de carreira? Não, sua introdução no mundo da TI. Na verdade, cara, eu trabalho desde cedo, né? Tipo, desde os 11 anos, cara, eu puxei dinheiro, assim, de várias formas que eu pude. Mas quando eu tava com 16 anos, eu trabalhava numa chácara. E a galera até me zoou até hoje, que eu plantava cogumelo. E os caras falavam que eu ficava usando droga o dia inteiro, porra. Te juro.
Cara, que porra que você usa? E eu era grunge nessa época, né? Meus 16 anos eu andava com violão, aquelas camisas, sei lá, de cota, eu não sei como é que fala aquele tecido lá, parece uma flanela. coberta. De flanela. Tipo flanela, num bairro rasgadão, cabelo grande, cara, naquela época, né? Hoje eu tô de novo com o cabelo grande, mas fiquei muito tempo pra poder crescer. E aí, tipo, tinha uma bandinha, né? De hard rock e tal. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava de segunda a sábado, e no sábado tinha ensaio. E todos os meninos da banda trabalhavam na Santa Efigênia, e eles tinham horário mais de boa, né? Então eu ficava trabalhando até de tarde, 6 horas da tarde no sábado, e os caras falaram, você tá impactando o nosso ensaio e tal, você vai ter que sair da banda, não sei o que você quer fazer da sua vida. E aí comecei a falar, bicho, eu gosto de ir lá, tô ganhando minha grana, né? Pra mim eu tinha um salário fixo, na época, sei lá, R$300. E aí os caras falaram assim, bicho, vem trabalhar com a gente, e aí a gente arruma um trampo pra você. Eu falei, eu tinha 16 anos, hein? Presta atenção, eu nunca tinha tido computador, cara. Eu só tinha mexido com PC na casa dos amigos, desses caras da banda. Uhum. Então, eles tinham lá um sótão, né? Que nem a gente vê em seriado americano. Uhum. Tem um sótão, tinha um computador com gravador de DVD, CD ainda na época, e gravando o jogo do PlayStation tudo pirata, a impressora rodando. Eu via tudo isso, mas eu não tinha em casa. Aí eu pensei assim, cara, aqui eu tenho que carregar a caixa. É um peso do caralho. Eu vivia com a coluna ferrada, saca? E eu falei, por que não, né? Aí ele falou, vem uns 2, 3 sábados, a gente ensina alguma coisa, te mostra. E aí foi a primeira vez que eu fui na Santa Efigênia, cara, com um biombinho lá, aquelas lojinhas, sabe? Mano do céu. Aí começou a jornada, que aí os caras começaram a falar, isso daqui é um modem, isso daqui é uma placa-mãe, isso daqui é um processador, e foram me ensinando. Cara, a primeira vez, o primeiro dia eu já montei um PC na bancada, em cima de uma caixa, assim, de uma ASUS, sabe? E montando. E eu falei, cara, isso é massa, ó, minha coluna não vai doer. A única coisa ruim era o trenzão, né? De Itaquera até o centro. Mas eu falei, cara, mas eu tô com minha galera, sabe? E no sábado, largando isso aqui, a gente só passa lá na Estação da Luz, come um grego por R$1 e toma 2 sucos. Suco à vontade na época ainda, e aí a gente vai pro ensaio, passa sábado e domingo tocando guitarra, cara, tocava guitarra, e eu por que não, né? E aí eu aceitei, pedi demissão lá na chácara e fui. Cara, 3 meses na Santa Efigênia, eu lia todos os manuais, cara, todos, e aí tava naquela pegada de rotear a internet. E aí eu fui pra ganhar o mesmo salário, os mesmos R$300 que eu ganhava na chácara, eu fui ganhar na Santa Efigênia. Só que quando eu tava lá, eu falei, agora eu preciso de um PC, né? Aí eu falei, vou comprar uma guitarra nova, e eu tinha uma Giannini, alguma coisa assim, e um amigo meu grunge da escola não tinha guitarra, e ele tinha um PC, um 486 que ele não usava. Eu tô vendo. Aí eu falei, mano, eu tinha comprado uma Golden Les Paul, né? Eu tenho uma Golden, cara. Hoje eu nunca venderia aquela guitarra. É a pior merda que a gente faz. Mas eu não tinha grana, então eu falei, ó, eu tenho a guitarra, você tem o PC. Minha guitarra vale mais do que o seu PC, certo? E aí, mano, foi aquele rolo bonito. Ele falou, cara, tá bom, vai, não vou nem discutir. Eu também quero a guitarra. Eu falei, ó, aqui, ó, toquei uma música do Nirvana. Ele falou, nossa, vamos fazer negócio. Aí troquei. Cara, só que assim, eu não manjava. PC pra mim era tudo igual. Só que olha a merda. Era e o cara é o Digão do Raimundos hoje. O cara é Digão. Poxa, só falta isso. Esse plot twist no final ia ser foda. Assim, tô aqui ia ser do caralho.
Puta que louca. E aí, cara, eu troquei, só que assim, eu não tinha a mínima ideia. Apesar de estar na loja, eu não tinha noção assim, tipo, se era um PC bom ou ruim. E era aquele PC assim, ó, saca? A caixa, só faltou o VHS, mano, no meio do PC. Tinha tudo, num bagulho só. É isso mesmo. Só que assim... Placa-mãe, tudo on-board, né, cara? On-board. Tudo. Entrada P2, tudo dentro, tudo serial, tudo chumbado na placa-mãe, né? Tudo. E aí foi assim, tipo, só que foi onde eu consegui criar o meu e-mail, onde eu navegava na internet, eu já conseguia ler alguns artigos, e como eu tava com 16, eu terminei a escola um ano mais cedo. E eu entrei com 5 anos. Então, quando eu fiz 17, eu terminei a escola quase com 16 anos e meio, cara. Tipo, E aí eu terminei a escola, e aí eu saí da escola e falei, mas agora eu tenho um PC, tenho uma banda, né? O que mais eu quero? O que mais eu quero da minha vida, porra? Tenho tudo pra ser um rockstar e um cara da informática. Não, Puta, aí foi. Tem a sua banda, seu computador e cogumelos. E como... Caraca, bicho. Mano, como é diferente, né, o início de cada um, cara. Acho que eu e o Éder tem um pouquinho mais de começo parecido, assim, quesito, vai lá, faz um cursinho, depois pega um computador e vai aprendendo e tal. Mas depois a gente acaba convertendo tudo para o mesmo caminho, assim, né? Sim. Isso é bizarro, né? O meu começo acho que é um pouco um mix de vocês dois também, porque eu já tive banda também. Eu também já tive, cara. Você já teve banda. Eu também já tive, cara. Então, Quem nunca? Nunca, acho que todo mundo da nossa época, assim, todo mundo teve uma banda. Quem fazia sucesso na escola é quem levava o violão nas costas e tocava na hora do intervalo, antes de ir para as aulas. Não, mas meu primeiro... Eu não tinha sucesso com as mulheres, não. Eu também não, mas a gente tentava, né? A gente tentava, não custava nada tentar, tá ligado? De onde eu vinha, roqueiro, acho que eu era um dos poucos roqueiros da área, velho. A galera, Zona Sul, ali era rap, né? Era rap, samba e pagodão. Mas eu também. E eu e Ricardo, que era meu amigo, que a gente tava começando a banda mais esse cara, a gente era os três, acho que, cara, de um raio de, sei lá, 300 quilômetros ali de Mogi das Cruzes, cara, que eram os únicos que gostavam de rock, tá ligado? A gente ia atrás de música que tava em lançamento nos Estados Unidos, que tava saindo de rock. Eu sou um pouco mais novo que vocês, não vou falar isso aqui, mas assim, eu sou mais novo que vocês. Eu não comecei nessa fase de grunge, assim. Eu já peguei aquela parada do emo-core, tá ligado? E aí, mano, My Chemical Romance, tá ligado? E aí entrar no estúdio, tá ligado? Entrar no estúdio, sentir o cheiro de mofo do estúdio, tá ligado? E ter uma bateria, o set de bateria, tudo direitinho, armado ali, só pra você começar a tocar. Nossa, cara, era uma sensação maravilhosa, assim. Ia dividir entre isso e o computador, e aprender coisas e tal. Era uma época muito boa, mano. Você falou aí, Cauê, da época de banda, né? Eu lembro que, cara, primeiro que dinheiro era um problema, né? Mas a gente não tinha, mesmo tendo computador, é como a gente tava falando há pouco, né? Era caro, né, conectar. De dia não tinha condições. E eu lembro que era um mercado, assim, de cifras, etc., para você poder estudar para tocar, por exemplo, Charlie Brown, Legião. Apesar de você tirar umas músicas de ouvido, a gente usava muito banca de jornal, né? Mesmo eu tinha um PC, sim, mas, cara, depois de anos, assim, uns 2, 3, 4 anos que eu passei ali dos 20, que aí a gente tinha mais acesso, mas era comprar revista de cifra, e até para estudar eu tenho até hoje, cara. Só que era assim, vendendo passe, né? Vendendo passe, e aí eu economizava o máximo de grana, até que aí começou nos anos 2000 ali mudar um pouco. Sim. Casa, né? Não tinha nem telefone, aí inverteu totalmente, né? E aí a gente começou a buscar cifra na internet, buscar, que nem a gente tava falando do Casar, né? Cara, você comprar um CD lá no Carrefour que tinha, que nem esse fone do Cauê aí, que você chegava lá e ficava escutando a música, eu ficava horas lá, a galera ficava tudo assim, ó,
E eu grunjão, né? Tipo um mendigo dentro da loja, quase. E a galera tudo assim, de braço cruzado, assim, incomodado. Eu falei, que se foda essa porra. Com o tempo isso passa. E CD era um negócio caríssimo, cara, pra comprar. Não dava pra ter todos os CDs que você quisesse também. Era um negócio, uma parada caríssima. E aí quando a gente descobriu, quando eu comecei a descobrir esse lance de internet, um pulso depois da meia-noite, fim de semana também, aí que começou a aparecer esse lance de torrent e tal. Aí comecei a ficar maluco, cara. Aí eu lembro que baixei lá o Winup no computador, né, que era o que dava suporte para MP3 decentemente, né? Cara, e passava o fim de semana caçando música. E eu acho que isso me conectou muito com a música, na real. É muito engraçado isso. A música, o lance de buscar novas músicas, buscar cifra e aprender a tocar uma nova música, isso me introduziu muito no mundo da internet e de buscar as coisas, tá ligado? Foi meio, as coisas meio que caminharam juntas, assim, né? Óbvio que eu não me tornei um músico, nem sou músico, nem nada, num violão e tal, mas longe de mim ser músico e tal. Só que, cara, até um certo momento da minha vida, a música e a internet, computação, essas paradas meio que caminharam meio juntas, assim. Minha sorte é que eu não desejava comprar CDs, né? As músicas que eu ouvia mais antigas. Só anos 70, 80, então isso tudo ainda existia em vinil. Então, na época que eu comecei o cursinho lá de computação lá, eu guardava o dinheiro da condução para poder. Aí tinha um tiozinho lá que vendia, tinha uma banquinha lá que vendia vinil. E na época também tinha muito sebo, cara. Ia no sebo lá, comprar vinil e tudo mais. Mas esse tiozinho era da hora porque era bem na porta do curso. Ele tinha uns caixotes de tipo esses de supermercado. Cara, eu via todos. Aí falava pro tiozinho, ó, esse final de semana aqui eu não tenho dinheiro pra levar só um. Guarda esse aqui pra mim que eu vou buscar ele depois. Aí voltava lá e pegava. E quando você comprava, a capa era uma coisa e o disco era outra. Puta que pariu. Não, aí é sacanagem. Aí voltava lá no tiozinho, ó, tiozinho, isso daqui, ó, tá errado, mas não é o disco que eu comprei, não. Mas, tipo, comprei vários vinis, cara. Meu irmão também foi quem me introduziu nesse mundo do rock, assim. Ele na época ele trabalhava, comprava bastante vinil, então eu herdei muitos vinis dele. Então, ele era mais na pegada grunge e aí também tinha acústico no Nirvana, que eu tenho até hoje aqui, trouxe comigo. Essa semana eu tava ouvindo, cara, e é maravilhoso ainda, né, cara? É muito bom mesmo, né? É bom pra caralho. Nossa, é muito bom. Puta, bons tempos, cara. Bons tempos. Era da hora. E na época também, né? Também era a mesma pegada que vocês, era revistinha de cifra, tinha banca de jornal lá perto de casa, ia lá, pegava umas revistinhas de cifra. Amigos também que tinha, a gente trocava muito, ó, tem essa daqui, trocava, o cara pegava pra aprender. Roubava, devolvia. Isso pegava emprestado. Empresta aí, depois devolvo. Ainda não tirei aqui. Nossa. E aí depois, mano, mais velho, aí vê as guitar player, né? Tem aquelas. Aí era top, aí era outro nível. Aí, tipo, eu tinha umas até pouco tempo. E aí aquela coisa, né? Tu compra o seu primeiro violão, depois tu compra o seu segundo violão, e aí você vai pra uma guitarra. Sim. E aí o que acontece, né? Agora, indo um pouco pro futuro. Aí você muda de país, você não consegue levar o único violão que ficou pra você, porque aquilo virou um hobby, na verdade, então você se desfez de todos os equipamentos, de caixa, pedal, e tudo que você tinha, e fica com o único violão só pra brincar um pouquinho, de vez em quando. E você não consegue trazer para Portugal. E aí o Éder, esses dias eu tava falando, comprou, né? Aí eu falei, comprei. Aí eu cheguei aqui em Portugal agora. Uma das primeiras coisas que eu gastei com besteira foi comprar um violãozinho, voltar com aquele negócio, né? Então, assim, cara, 15 anos depois o negócio ainda acompanha, tá ligado? É muito bizarro. Cara. Volta e meia bati a vontade. Eu deixei, assim, a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro salário foi uma guitarra, parcelada ainda. Foi a primeira coisa que eu comprei, eu tinha banda na época. Na época eu trabalhava no Correio, velho. Eu era
ficar lá carimbando carta. Era um programa de menor aprendiz, hoje em dia, né, tem esse. Na época era algo do tipo, um tipo menor aprendiz. Aí ficava lá no correio carimbando carta. Ficava 4 horas de trabalho. Ganhava. Joseph Klimber. Joseph Klimber. Mano, o salário mínimo da época era R$100. Era muito. Pouquinho, né? Aí, só que a guitarra que eu queria, que eu comprei, custava R$500. Parcelei em 10 vezes, dava 50 conto todo mês. Meu pai, na época, passou no cheque. Era uma Epiphone. Nossa, mano. Essa guitarra eu tenho até hoje, só que tá lá no Brasil, né? Ficou no Brasil. Preciso pensar numa forma de trazê-la pra cá ou eu descolar, comprar uma nova. Eu posso te falar uma coisa sobre isso, cara? Pra você não se arrepender 2 vezes de se desfazer das suas primeiras guitarras. A primeira eu troquei no PC, né? E a segunda eu vendi. A Golden Les Paul eu vendi. Nossa, E aí, cara, eu me arrependi muito. Uns 2 anos atrás, eu tentei comprar de um amigo que eu falei, ó, vou te vender baratinho, só pra você cuidar dela, e assim que eu me recuperar financeiramente, você me vende ela de volta. Vendi tudo pra ele. Pedal, guitarra, violão, bateria, porque eu tinha um estúdio, cubo, tudo. Falei, não, tranquilo, o dia que você precisar. E aí, cara, foram 5 anos tomando pedrada, saca? E aí eu falei, vou tentar conversar com ele, agora eu tô mais tranquilo. Cara, a gente pode conversar? Fui na casa dele. Ele falou assim, bicho, eu não tenho interesse em vender, não. Meu, minha cara foi no chão, assim, saca? Você é louco. E eu fiquei muito mal, assim, tipo, mano, eu quis vender, o cara não tem obrigação de me vender de volta. Sim. Eu fui um idiota 2 vezes, eu me senti um bosta ali, cara, um bosta. E aí passaram-se vários meses, cara, vários. Eu tentei esquecer, suprir aquele vazio dentro de mim, voltei a tocar. E aí, cara, de boa, eu fiz aniversário, daí eu fiz uma festinha em casa, lá na casa da minha mãe, né? Convidei alguns amigos. Aí tô lá de boa, cara, com a galera. Aí do nada vem um dos filhos dele, assim, ó, com a guitarra na mão. Na hora que eles apareceram com essa guitarra na festa, eu comecei a chorar, mano. Caramba, velho. O filho dele, ele nem foi. Ele veio com a guitarra e tal. Pô, meu pai mandou eu te dar de presente a guitarra e tal. Mano, na hora, eu falei, não, vocês estão tirando... Deu o João Kleber, porra. Só pra me gravar chorando, tá ligado? Mano, eu desabei, assim. Porque imagina, eu comprei essa guitarra com 16. Caramba, fazendo 31 anos. E aí, quando eles chegaram, mano, eu desabei, chorei pra porra, assim. Mas foi muito massa. Aí eu peguei o carro, fui na casa desse brother, dei um abraço nele, agradeci pra caramba. Mas, cara, assim, eu não tenho, assim, bem material, etc. Mas a história a primeira eu não consegui comprar de volta. Nem tentei, na verdade. Mas essa Golden foi quando realmente, assim, foi um marco na minha vida, né? Que foi quando eu tinha banda, mas também estava entrando no mercado de tecnologia. E pra mim, cara, tipo, ter uma Golden, pra quem seguiu Guns N' Roses, né, Jim Page, cara, ter uma Les Paul dentro de casa, hoje eu tô com 33, uma guitarra de quando eu tinha 16 anos, é sensacional, assim, não tem dinheiro que pague, né? Sim. Mas eu buscaria esse Epiphone aí, cara. Eu vou buscar. E ela tá lá com esse meu brother que é de confiança, uma hora eu vou dar um jeito de trazê-la. Mas eu também, mesma coisa, com 16 anos, meu primeiro emprego registrado, né? E quando você começou, de fato, Éder, a aprender a programar mesmo, assim, a escrever código e falar assim, cara, isso aqui pode ser uma boa pra mim? Cara, eu sempre momento que foi isso? Eu sempre tive interesse em TI, tecnologia de forma geral, sempre fui muito curioso, sempre gostei. Tanto que meu primeiro computador, depois daquele lá que era aquela bicheira velha, o meu primeiro computador de fato foi um 486, né?
um dos patrões da minha mãe ia jogar fora, e ela falou, não, eu quero, vou levar pro meu filho. Aí levou tal, e eu fiquei fascinado. Primeira coisa que eu fiz, desmontei o computador todo. Abri, fucei, vi tudo que tinha lá dentro. Tal. Tinha um primo meu na época que me explicou algumas coisas, ele trouxe algumas peças, falou, isso aqui você pode trocar, tal. E eu vi ele fuçando, fiquei só de olho, falei, mano, é só encaixar as coisas e tal. Meu segundo computador, eu mesmo montei, comprei as peças, montei, e por incrível que pareça, funcionou. E aí, cara, segui nessa vibe aí de montar, de peças de computador, mas nessa pegada de hardware, voltado para hardware. Fui trabalhar na Santa Efigênia também. Lá eu comecei como vendedor, só que eu almejava o cargo de técnico lá, né, de montagem, fazer montagem, manutenção. Aí, pouco tempo depois, ocupei esse cargo e fiquei durante um bom tempo trabalhando nessa área. Aí, só que mais ou menos pouco antes dessa época, um amigo, na verdade ele era o padrasto de uma ex-namorada, né? Ele começou a me falar muito sobre... Ele era programador, né? E ele começou a me falar muito e eu comecei a ficar interessado, né? Na época ele me emprestou um livro de C, do básico ao avançado, alguma coisa do tipo. Aí eu peguei esse livro e ficava lá em casa, compiladorzinho e tal, brincando, converter Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Ficava, né? Fala, mano, só que eu não visualizava. O que essa porra aqui vai me ajudar? Eu quero fazer uns negócios mais foda, sabe? Isso daqui não serve de nada. Olha a cabeça, né? E aí, enfim, larguei, não continuei. Aí, depois desse trampo em montagem e manutenção de computadores, eu fui trampar em suporte, né? Comecei a trabalhar com suporte e tudo mais. E comecei a ter contato com outros desenvolvedores e achava aquilo tudo muito foda. Falava, putz, mano, que da hora. Eu implantava o sistema e aí, a minha curiosidade, eu sempre gosto de saber o que eu tô fazendo, o que eu tô lidando. Eu implantava um sistema, só que eu não fazia ideia de como funcionava para você implementar aquilo. E isso, eu falava, mano, tô implementando isso daqui, não sei sobre o sistema. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu falei, não, vou estudar. Comecei, aí, na época, que eu tava nesse trampo, foi quando eu conheci minha esposa, né? Só que eu já tinha entrado um pouco antes, né, nessa altura aí. Eu tinha entrado num curso de desenvolvimento, só que não levei até o fim. Eu comecei a estudar sistemas. Eu ia só nas aulas de programação, o resto da semana eu ficava no bar. Então... Não é um bom exemplo, hein? Não é um bom exemplo. Falar, putz, mano, aí não consegui finalizar. Não consegui finalizar o curso, abandonei. Aí continuei trampando em implantação e tudo mais. Aí na altura eu conheci minha esposa, e aí na época ela engravidou, e eu falei, não, velho, agora eu vou ter que fazer essa porra de qualquer jeito. Vou ter que estudar, dar um rumo pra minha vida. E era isso que eu queria fazer, que eu falei, eu vou apostar nisso. Fiz um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. 1 ano de curso, já arrumei trampo na área, mudei totalmente de área, larguei tudo. Fui para ganhar até um pouco menos, para poder entrar na área mesmo. E aí comecei, programador, full stack. Nossa. Aí era Java e... Então foi meio guiado pela necessidade um pouquinho também, né? Foi. Eu já tinha vontade, só que aí a necessidade foi... A boa é a curiosidade, né? Exato. Sempre fui muito curioso. Exatamente. Aí foi isso. Eu entrei na área, meu primeiro trampo com Java, foi Java e front-end também, JSF, e segui nessa trilha aí por um bom tempo. Basicamente esse é o começo. E o Adriano, como é que galgou ao desenvolvimento? Depois que eu parei de vender cogumelo, cara, foi legal, cara. Assim, depois que eu fui pra Santa, né, ganhar meus 300 mil reais lá, foi só alegria, porque aí como o Éder, acho que foi mais ou menos o que o Éder passou, só que eu sempre
foquei bastante assim em aprender. Então, em 3 meses eu ficava montando PC, barra vendedor, barra suporte, barra varria a loja, barra qualquer coisa. E depois começou a aparecer algumas coisas assim, que na loja a gente só montava o PC. E aí a galera começou aquela onda de compartilhar a internet, rotear, e aí tinha aqueles fios de cabo de rede na rua que os caras passavam por cima do fio de luz, saca? E compartilhar a rede para jogar Counter-Strike. Foquei nessa parte de infra, então de dia eu trabalhava na loja, e depois das 6 horas da tarde eu ia para casa das pessoas fazer essa parada de internet. E aí de R$300 eu comecei a ganhar R$2.000 por fora, só fazendo redes, né? E aí eu vi que, assim, cara, montar PC é legal, mas essa parte de infra, né? E aí, basicamente, eu saí da Santa Efigênia e fui trabalhar com infra ainda. E fui para uma empresa em Pinheiros, mais ou menos como o Éder falou. Comecei a cuidar de um CPD lá, que dava manutenção de todos os equipamentos que ficavam em restaurantes. E a empresa era homologada para vender um software que tem até hoje, que é o Colibri, que tem restaurante, balada e etc., que é de fast food, né? Para composição e venda de cardápios ali nesse meio de fast food e restaurantes. E aí eu comecei a ficar incomodado também, porque, cara, eu só ficava na fogueira, abrindo máquina, cheirando poeira, saca? E aí comecei a ter uns problemas de saúde com relação à poeira. O médico falou, cara, se você continuar com isso aí, mexendo com esses PC velho aí, o computador ficava 20 anos embaixo de uma escada e depois você tinha que abrir e limpar e ganhava R$700 por mês. Aí eu falei, não, ou você muda de área, eu meio fui forçado a vazar dessa área, e eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu não sei fazer outra coisa, então eu vou para um lugar mais tranquilo, onde eu mexa com redes, que apesar de ficar no CPD com ar-condicionado em menos 30 graus, geralmente a gente ficava embaixo das mesas, arrumando cabo de rede, RJ45, etc. E aí fui trabalhar numa cooperativa no centro de São Paulo. E nessa cooperativa, cara, eu comecei a mexer com a parte de infra, né? Já não mexia tanto com máquina, tinha uma empresa que cuidava de dar manutenção nos computadores, então eu mexia com Windows, a configuração do AD, mexia com essas coisas. E assim, comendo livro, cara, aqueles livros de certificação de Windows Server, rede, Cisco, e não tinha dinheiro para fazer curso, mas eu ia lá no Submarino, tinha lá 3 livros por R$100, eu comprava, cara, e vinha com um livrão de 700 páginas aqui no ônibus, ó, batendo na cabeça de todo mundo em pé e lendo, e até que eu cansei disso. Eu falei, cara, eu só fico embaixo de mesa, embaixo de rack, levantando piso, cabo, subindo escada para passar fio. E tem um cara lá que o cara é programador, o cara vem de carro trabalhar, não pega trem, não pega ônibus. Eu vou conversar com ele. Aí chamei ele, falei, Marcelo, o que você faz, cara? Cara, eu desenvolvo software que o administrativo usa, o financeiro usa da cooperativa, ele é feito em PHP, então já fui direto pro crack, assim, vou mexer. O Éder ainda foi pro C. E ele falou assim, cara, meu conselho, compra um livro legal, se embasa já desde o início, porque se você aprender direitinho, o PHP ele é bom, mas ele também tem um lado perverso ali que você pode programar ele de qualquer jeito. E aí comprei um livro de 750 páginas que construiu um sistema e-commerce inteiro, com MySQL, com orientação a objeto. E assim, livro aqui, 700 páginas, 7 horas da manhã em Itaquera, e lendo o livro, batendo na cabeça da galera, e assim, e fui. E aí passou uns meses, eu comecei a escrever os códigos no papel no ônibus, chegava em casa e escrevia no editor, né? Comecei a ficar vislumbrado com aquilo. Cara, eu criei um sistema que eu cadastro aqui um produto, vai para um banco de dados. Aí eu falei para ele, qual que é o próximo nível agora? Tem alguma vaga aqui? Ele falou, cara, a gente não contrata júnior porque o time é pequeno, mas entra na faculdade. Aí eu fui para a facu. Aí me inscrevi na facu, primeiros trimestres, semestres ali, eu aprendi o básico, né? Então me embasou muito a questão de o que um programador fazia, um engenheiro. E aí eu tive uma aula de Java. E aí, cara, quando veio Java assim, opa, peraí, é um pouquinho diferente, mas é legal também, cara.
E eu sempre fui muito crítico assim, pô, esse cara aqui que eu conheço lá, o Marcelo de PHP, cara, ele comprou um AP, ele tá casado, ele tem um carro. Eu ficava medindo as coisas. Eu preciso conhecer um cara de Java agora. E aí eu comecei com ele falou, tem esses caras aqui. Aí eu conversei com esses caras, e aconselho demais as pessoas que estão entrando nesse mercado fazer isso. Aí eu conversei com ele, falei, cara, como é que é a sua vida? Assim, não precisa falar quanto você ganha, mas vai me contando como que é a sua vida que eu deduzo aqui. Ele, cara, eu tenho um AP, tô comprando uma casa na praia, eu tenho um Honda. Os caras que eu conheço de rede estão dando tudo de busão, pegando o Parque Dom Pedro 6 horas da manhã lá em Itaquera para chegar às 9 no centro. Os caras de PHP estão financiando apartamento e os caras de Java já estão comprando casa na praia, pô. Então eu vou por esse caminho. Cara, coitado. E aí eu peguei isso, é esse o caminho. Só que eu sempre fui muito pé no chão. Quando eu manjava de infra, eu fui para infra. Quando eu comecei a manjar um pouquinho de PHP, eu falei, eu não posso sair pulando, sabe? Acabei de aprender, vamos pegar a experiência. E aí eu arrumei um trabalho meio a meio, que eu ia cuidar tanto da parte de infraestrutura, mas já ia desenvolver algumas telas do sistema lá, de uma escola de inglês. E aí eu comecei a programar algumas coisas em PHP ali, cara. E aí começou. Aí eu fiquei um tempo lá, e aí depois fui para uma agência que construía site. Então eu falei, cara, agora eu sou PHP, vou construir sites. E era uma empresa assim bem pequena, era uma sala em Arthur Alvim e tinha uma mulher. E aí eu tinha que desenvolver 30 sites por mês e eu não recebi, trabalhei 20 dias, não recebi. Nossa, eu tinha um trampo de boa, eu falei, mas eu preciso ganhar experiência e me ferrei. E eu não recebi, cara. E aí depois disso, eu consegui uma indicação. Aí tava na faculdade, isso ajudou muito. Eu consegui meu primeiro trabalho com Java. Falei, cara, não manjo de Java. Fiz um software na faculdade, mas eu aprendo. Me dê essa oportunidade. E aí eu comecei. E aí foi quando... Aí é o que eu falo que realmente eu aprendi a programar. Então, pra mim, tipo, falar assim, quando você começou? Quando eu entrei nessa empresa de call center para desenvolver software de vendas, né, de call center, para que... E aí aí é a mesma coisa, já TCF. Para mim, na época, cara, era top, assim, era mas melhor... era o que tinha. Era o que tinha, com Era o que tinha e funcionava bem. Caraca, cara, que caminhada diferente, que caminhada. Você, Cauê? Putz, cara, e na verdade a minha formação de faculdade é redes de computadores, né? Eu nunca fiz nada voltado para sistema de informação, engenharia de computação, porque nessa época que eu tava entre ensino médio e faculdade, eu tinha muito decidido na minha cabeça que o que eu sabia fazer e o que eu era bom era com computador, independente de que área fosse. Né? Eu me dou bem com essas coisas, com tecnologia, fazer nem que seja manutenção de computador, fazer rede, era uma coisa que eu já acabei acostumando, né? Fazendo cursinho, como eu falei, no Sebrae, depois eu fiz um cursinho em outra coisa já voltada mais para designer, aí eu fui aprender Photoshop, CorelDRAW, esse tipo de coisa. Então eu sempre tentei procurar o que era, fazia template de blog, como eu falei, mas chegou uma hora que eu precisava meio que decidir o rumo da minha carreira e da minha profissão num momento muito complicado da vida do ser humano, né? De 17 para 18 anos você tem que decidir e escolher uma coisa que você vai fazer pro resto da sua vida. E eu queria continuar tocando guitarra e tentar ser um rockstar, tá ligado, cara? Puta, mesma coisa. Só que aí as coisas, né, sabe como é que é? Tipo, a minha família não podia ficar me bancando pro resto da minha vida. Eu tinha que começar a fazer por conta própria minhas coisas. Então eu peguei um estágio de fazer manutenção laboratório e aprendi a montar, desmontar computador, a passar cabo de rede e tal. Isso foi meu primeiro trabalho, de fato, não era nem... era pelo CIE na época, no primeiro semestre de redes de computadores. Comecei ali aquela coisa, aí eu fui ser helpdesk numa empresa pequenininha, de 6, 7 pessoas. Eles tinham um software que eles vendiam para empresas de venda de balcão, né? Aquelas loja de ferragem, essas lojas que tem
um estoque, um inventário gigantesco de mais de 700 mil peças, e que você entra só no balcão, sabe quando você entra só no balcão e tem aquelas prateleiras? Então, era um software que fazia isso, instalava no servidor interno dentro da própria loja, e ali ficava hospedado e servia ali os desktops. Através de um amigo meu que me deu aula de informática na escola, no ensino médio, falou: Cauê, tem esse trampo de helpdesk, e lá dentro você pode tentar outras coisas. E fui ser helpdesk, cara, e o dia inteiro no telefone, falando assim: ó, entra agora, acessa aí o meu computador, cria aí um tal coisa, vai no cliente e faz a instalação do sistema, e fui fazendo esse tipo de coisa. Aí fiz um curso de Linux na For Linux em São Paulo na época, então aprendi segurança de rede, essas coisas e tal, que me ensinaram muito mais do que eu aprendi na faculdade, na verdade. Não descarto o ensino que eu tive na faculdade, foi muito bom, mas esse curso na For Linux de 2 anos que eu tive, cara, foi, assim, me abriu muito a cabeça para muita coisa, porque abordava muitas coisas específicas da rede de rede de computador, e instalar um Samba, instalar um AD, sabe? Esse tipo de coisa. Eu fui aprendendo a fazer isso, e lá eu tive o meu primeiro contato com uma linguagem scriptada, que era o Shell Script, que era o Bash do Linux, que a gente tinha que aprender a fazer para automatizar processos dentro da criação de um servidor. Então foi a primeira coisa que eu aprendi a escrever de fato, e que eu via numa aplicação para um desenvolvimento mesmo de alguma coisa, sabe? Cara, e aí fazendo redes, aí eu já vi que eu estava muito mais interessado em aprender a programar do que realmente redes de computadores, como com esse lance de fazer shell script, de aprender um pouco ali de Python na hora que precisava usar. E aí eu acabei que um desenvolvedor dessa empresa saiu, abriu essa vaga de desenvolvimento, e eu me candidatei e falei: olha, na época o Gilberto, Gilberto, tô muito interessado nessa vaga, gostaria de começar a aprender, já sei como é que o sistema funciona, já sei todas as telas e tal. Eu gostaria de ter essa oportunidade. Ele me deu a oportunidade, me ensinou o básico, e era uma linguagem que ninguém usava na época, e eu até hoje não vejo mais ninguém usando, e essa linguagem eles usam até hoje, que é o Visual Focus Pro. Então ali eu aprendi a programar de verdade, assim, sabe? Porque ali tinha realmente orientação a objeto, tinha um monte de coisas que foram me dando mais conceito da área de programação. Mas assim, eu pedi a oportunidade para começar, porque não era o meu foco ser desenvolvedor. E cara, uma coisa dava a outra, a gente vai passando. O Visual Focus Pro, eu acho que programei durante quase 5 anos da minha vida. Cara, eu fui de ser uma equipe de desenvolvimento de 4 ou 5 desenvolvedores para depois uma redução total, e eu fui o único desenvolvedor por um bom tempo da empresa. Já na hora de sair ali, já estava praticamente eu como desenvolvedor. E eu, nesse meio tempo, ia brigando, falei assim: olha, acho que a gente precisa evoluir, Visual Focus Pro que não... Por que a gente não faz uma POCzinha em Ruby on Rails, que na época já tava tinha um burburinho de Ruby on Rails por aí. Falei: vamos fazer uma POC do sistema em Ruby on Rails, mas o sistema era muito complexo para ser trazido para uma linguagem dessas, e eles continuam até hoje, que eu saiba, nessa linguagem do Visual Focus Pro, que atende bem a necessidade deles. Mas foi Visual Focus Pro, foi essa minha vida. Dali para frente que eu fui realmente ter contato com outras drogas mais pesadas, tipo PHP, depois veio o Python, depois veio o JavaScript, e a gente vai tendo contato com tudo um pouco, assim. Eu nunca me especializei muito numa linguagem, e eu sempre me adaptei à necessidade dos locais onde eu trabalhei, assim, sabe? Então, se aquela empresa, eles trabalham com Python, vou aprender Python, vou aprender Django e vamos seguir Python aqui, entendeu? E aí depois vai para outra empresa, aqui a gente está trabalhando com PHP assim assado, vamos aprender PHP e vamos embora. E depois, vamos aprender agora, estamos aqui, nossa stack é toda JavaScript, toda JS, né? E de back-end a gente tem Node, front-end a gente está usando Angular, e JavaScript, só JavaScript, vamos aprender JavaScript também, então, e assim foi, sabe? E é meio que assim até hoje. Agora eu tô aprendendo .NET, uma parada de .NET Core, tá ligado? Que é uma parada que eu nunca tive contato também, sabe? Então eu vou me adaptando muito, assim, eu sempre me adaptei muito. Mas é que o mundo, né, cara, esse mundo de programação é tão gigantesco que eu acho que seria melhor eu ter me especializado e ser um cara muito bom
em Java, tá ligado? Ah, tipo, mano, ele é o cara referência em Java, precisa falar com alguém em Java, é o Cauê, tá ligado? Tipo, gostaria de ter ido pra esse caminho. Não fui, mas também não me arrependo das decisões que eu tomei, entendeu? É meio paradoxal, mas é um pouco, eu sinto um pouco disso também. Mas tamo aí, né, cara? Vou fazer 13 anos de profissão e continuo escrevendo código, feliz da vida, e pagou tudo que eu tenho hoje, tudo que eu fiz, tudo isso foi devido à profissão que eu escolhi, tá ligado? Não sei qual seria o sucesso se eu tivesse continuado tocando guitarra ou fazendo música, etc. Mas tudo que eu tenho hoje, cara, é graças a escrever linha de código e revisar linha de código. Não sei muito como seria a minha vida se fosse diferente disso, sabe? A de manutenção de computadores, então, é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Cara, eu acho que assim, que hoje me preocupa muito da galera que tá entrando no mercado de programação. Porque essa galera já pega muita coisa mastigada e não passa por isso que a gente passou, que, cara, querendo ou não, aprender a fazer e a montar um computador, você acaba sabendo como as coisas funcionam no hardware, né? E isso é muito importante quando você quer escrever alguma coisa que precisa e demanda uma performance boa. Então você tem que saber a hora que você vai ter que alocar a quantidade de memória suficiente. Se você quer fazer um sistema que vai ser multithreadado, por que ele vai fazer? Por que ele tem que ser multithreadado? Não precisa ou precisa? A gente acaba entendendo um pouco melhor isso, porque eu tenho esse background de manutenção de computador, eu sei como é que funciona uma CPU, tá ligado? Eu sei como é que funciona a alocação de memória, como é que funciona uma swap, por exemplo, né? A gente que trabalha com Linux, a gente aprende que a gente tem que reservar um espaço para swap, tá ligado? Então, tipo, e o que é swap, né? Então é muito louco isso. Eu acabei aprendendo mais facilmente o que veio pela frente, graças à manutenção de computador, cara. Eu acho que se não tivesse sido isso, ia ser muito mais difícil para mim. Acho que a minha curva de aprendizado seria muito maior, entendeu? Acho que abre a mente para outras coisas, né, cara? Abre, cara, com certeza. Eu acho que assim, você citou aí que quer ter se especializado nessas coisas. Cara, eu acho que às vezes todo esse amontoado de experiências que a gente tem, pega uma coisa aqui, outra ali, até o próprio lance da música, de tocar, sei lá, acho que aquilo ali, de certa forma, introduz determinado tipo de conhecimento na nossa cabeça, determinada forma de pensar. Eu acho que todos esses conhecimentos aí que a gente vai adquirindo ao longo da vida serve exatamente para abrir a nossa cabeça para outras formas de pensar, né, cara? Outras formas de raciocinar. Enfim, eu acho que tudo faz parte, tudo complementa. Eu aprendi demais, cara. Cara, aprender a limpar um cabo e a montar uma rede, a instalar um switch e a ver como é a distribuição de IP numa rede. Cara, isso me ajudou muito a entender o que eu faço hoje, por exemplo. Então, por exemplo, hoje eu tenho que fazer deploy de um produto num Kubernetes da vida, por exemplo. Cara, eu sei como é que funciona a parte de rede dessa parada, tá ligado? Eu sei o que é uma tabela de roteamento, você entendeu? Eu sei como é que funciona isso. Eu sei o limite de IP de cada rede, sabe? Eu sei como é que funciona o subnet, essas coisas. Cara, então isso me ajudou muito no que eu faço hoje, cara, 13 anos depois, sabe? Então, não são conhecimentos descartados, sabe? São conhecimentos agregados, como você falou, sabe? Isso é muito importante para minha construção profissional hoje, sabe? É muito, muito louco isso. E no fim das contas, as coisas têm uma cara nova, tipo Kubernetes, mas porém por trás os conceitos são coisas que já existem há muito tempo, né? Exatamente. Já existe há muito tempo. Então, eu acho que assim, você aprende a base, acho que isso te guia pro resto da vida. Mas é muito louco isso, cara. Eu fico refletindo às vezes as coisas. Devia, não devia ter me especializado. Mas, cara, eu acho que é isso, cara, um conhecimento agregado, sabe? E eu espero que, cara, uma coisa muito, acho que, comum e, assim, uma coisa que eu tenho em mim, cara, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, então eu sempre desenvolvi as coisas, sempre escrevi as coisas para me ajudar no meu dia a dia. Então, ou quis aprender alguma coisa para me ajudar no meu dia a dia. E hoje acaba sendo tudo mais voltado para minha área de trabalho, então
Eu cansei de fazer isso aqui porque eu tenho que fazer isso aqui diariamente. Vou lá, e se eu tenho como fazer alguma coisa para melhorar isso, para não precisar repetir isso, eu vou lá e aprendo, e vou lá e faço. Né? Eu acho que isso são as pequenas coisinhas que eu fui aprendendo na área de tecnologia também, cara. Porque eu acabei sendo uma pessoa muito preguiçosa. Chamaria de preguiçoso. Porque olha só, cara, é maçante você ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Repetitivo. Você é um cara que aproveita seu tempo, gosta de otimizar seu tempo para usar ele de fato em coisas interessantes. Que seja ficar lá vendo Netflix. Não, cara. Mas eu quero ter mais tempo para tocar violão, cara. É isso. Exato. Entendeu? Você otimiza seu tempo. Eu acho que isso é super válido. Você não é ali um macaquinho fazendo um negócio repetidas vezes. Você otimiza seu tempo para realmente focar em coisas mais interessantes. Eu acho isso. Eu acho que é isso, cara. A galera que tá entrando, que tá começando, que tá ouvindo isso, ou vendo, cara, eu acho que não tem problema você não especializar em alguma coisa, você se debruçar. Então, cara, eu vou lá e vou fazer uma parada na prática, tá ligado? Porque é assim que funciona, é assim que gruda o conhecimento na minha cabeça, você entendeu? Então eu prefiro lá pegar e fazer a parada na prática. Tem que aprender Java. Mano, me dá alguma coisa pra eu fazer em Java, tá ligado? Que eu vou pesquisar e vou escrever pra eu poder aprender em Java, tá ligado? Tem que aprender .NET. Me dá alguma coisa pra escrever em .NET pra eu aprender a escrever, tá ligado? Pra eu aprender esse tipo de coisa. Sou bem dessa pegada. Eu aprendo mais, por exemplo, alguém me explicando, me falando alguma coisa, tal, ou sei lá, explicando eu ali na prática. E lógico, o bagulho tem que me interessar, senão não vou prestar atenção em nada. Também tem uns problemas sérios de déficit de atenção. O cara, às vezes, ali tá falando, se o bagulho tá maçante, eu viajo. Cara, eu acho maravilhoso quem consegue não perder a atenção tão facilmente quanto eu perco, assim, sabe? Eu foco assim. Deve ser um mundo muito bonito esse. Concordo. Hiperfoco. Hiperfoco é que a gente acaba tendo, mas a gente acaba tendo hiperfoco em coisas que não valem a pena. O problema é esse. Então, tem um ponto bem legal disso aí que vocês estão falando, que assim, eu lá atrás, cara, tipo, eu não tinha nada, não tinha base, né? Eu acho que eu aprendi várias linguagens nesses últimos anos aí, mas hoje é até uma coisa que eu sempre falo com o Éder, né? Aqui, hoje, por exemplo, eu começo a programar, só que eu olho lá atrás ainda quando eu li o livro. Eu lia 2 páginas e já escrevi o código, já fazia a coisa rodar. Então, assim, eu vejo quem tem muito sucesso é quem de fato executa, saca? Exato. O cara, ele lê um post, ele lê, a gente está discutindo, por exemplo, sobre Node.js, por exemplo. Cara, eu aprendi Node.js em 15 dias para poder atender uma demanda que entrou. Eu nunca tinha posto a mão. Só que assim, quando eu peguei para ler, para entender um exemplo, eu ia pegando, criar uma variável, já abri o editor, já ia criando aqui um script, conectar no banco, já vou lendo e configurando, e no final do dia eu já tinha um sistema, um endpoint, lá, um API funcionando. Eu acho que hoje a galera também, e fica aí como dica também, faça um laboratório em casa. E até brinco, eu falo com o Éder, que geralmente quando eu aprendo alguma linguagem nova eu preciso vender um projeto, porque eu não consigo aprender sem ganhar dinheiro, sabe? Esse projeto do Node, cara, tipo, eu falei, cara, eu sou muito bom em back-end, sou bom em Java, apesar de também ter aprendido outras linguagens, né, como por exemplo o Angular. Geralmente front, quando é Angular, eu também atuo bastante, já tem alguns anos que eu atuo, mas eu procuro sempre entrar de cabeça, mas sempre fazer um laboratório primeiro em casa, porque daí você consegue testar se aquele... É como a gente está falando, né? Conceitualmente, qual a diferença para mim hoje entre o endpoint Java e o endpoint Node? É a sintaxe. Conceitualmente, o REST é igual para os dois. Mas você não acha que isso também se dá ao fato de você ter uma base sólida muito boa em lógica de programação, em linguagem de programação, seja a linguagem que for, né?
Mas eu acho que a base muito sólida, ela independe da linguagem que você estiver programando. Eu concordo contigo, Cauê. Eu acho que até quando a gente estava falando agora há pouco do como funciona a memória, entender também essa parte do hardware, apesar de, independente se você é um desenvolvedor front-end ou back-end ou mobile, você entender como funciona o dispositivo para você falar, cara, aqui eu posso instanciar uma variável, mas eu tenho que lembrar de matar ela, porque, por exemplo, a linguagem que eu uso, ela não gerencia a reciclagem de memória dos endereços. Essa outra reutiliza. Mas eu concordo contigo, ter uma boa base ali, né? Em vez de só copiar um Stack Overflow, um tutorial e colar sem saber o que está fazendo, ajuda demais. Ajuda demais. Para mim, por exemplo, quando eu fui, acho que escrever uma primeira API, assim, e eu não entendia muito bem como é que era isso e tal, cara, eu lembro muito dos cursos de rede que eu tinha. Isso aqui é um pacote TCP. O que é um pacote TCP? O pacote TCP tem um handshake no meio, então tem a confirmação tem a saída e tem a confirmação de chegada. O que é um outro tipo de pacote, né? Um UDP e tal. Isso me ajudou muito, porque essa parte de rede me deu essa sustentação, né? Então, depois aprender os verbos HTTP, esse tipo de outra coisa, isso foi consequência. Mas aprender como é que funciona essa transmissão, né, via internet, via esse tipo de coisa, me ajudou demais depois a fazer esse tipo de coisa, sabe? A entender esses outros conceitos que estão acima. Então, por isso que eu acho que a base, você ter uma base sólida do geral de como funciona a internet, como funciona o computador, cara, é muito importante se você quer seguir carreira e ser um bom programador, né, no futuro. Não é mandatório, né? Mas vai determinar que tipo de programador você quer ser. Conheci gente que nunca tinha nem ligado o computador. Já caí de cabeça num sistema, não tem nada de e já caí nessa para fazer desenvolvimento de sistema. E a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade ali para entender certas coisas. Pode aprender, pode chegar lá sem nem ao menos saber ter nada desse tipo de background, pode, mas é mais difícil e acho que vai ter algumas lacunas ali que vai faltar em determinado ponto da vida da pessoa. Aí eu acho que a curva de aprendizado vai ser um pouquinho mais difícil, né? Vai ser um pouquinho mais longa, sim, né? Com certeza. Baixar aquelas músicas lá no Casar ajudou a aprender. Nossa! E quando a gente entra um pouquinho mais, porque eu vejo que tem muita gente com esse lance de tipo, cara, que desenvolvedor que eu quero ser? Eu quero ser um desenvolvedor back-end, eu quero ser um desenvolvedor front-end. O que de fato para você, Eder, para você, Adriano, aí tanto faz, respondam. O que para vocês significa de fato, quero ser um programador back-end, eu quero ser um front-end, ou não, quero ser um full stack e trabalhar saber os dois lados da moeda, sabe? O que significa para você, Eder, por exemplo? Eu de início comecei nessa pegada full stack, né? E assim, front-end é basicamente tudo aquilo que a gente enxerga, né? A interface de interação do usuário com a aplicação. E assim, eu particularmente comecei por isso, acho que foi super importante eu ter esse contato com o front-end também. Mesmo eu gostando muito mais de fazer back-end, eu segui esse caminho mais de back-end, mas front-end foi importante para você ter mais aquele lance que a gente já conversou, de ter aquele conhecimento agregado, né? A gente vê como funciona o todo, vê como funciona, como todas as partes se encaixam. Lógico, antigamente era aquele sistema um monolito, né? Já com back-end e front-end tudo integrado. E assim, era bem bizarro, mas
Hoje em dia a gente já tem outras tecnologias bem melhores para resolver esse problema, mas basicamente isso, front-end, toda aquela parte de interação com o usuário, layout e tudo mais, é a camada de interface, né? Uhum. Seja ele um terminalzinho ali. Sim, exato. Ou seja, uma página na web. E o back-end é aquilo que ninguém vê, né? Só sabe que está funcionando ali, onde tem a lógica, a regra de negócio e tudo mais. Não que no front-end não tenha lógica. Tem lógica, mas não é basicamente envolvendo regra de negócio. Se tiver, ou tem algo muito de errado ali, ou, enfim, é algum outro conceito que eu desconheço. Mas as regras que a gente tem no front-end é mais regra de interação, de animação, de interação para facilitar a experiência do usuário. De resto, é o back-end que processa, é ele que grava no banco de dados e tudo mais. Eu acho que é basicamente isso. Eu vejo assim, o desenvolvedor que escolhe ser um front-end, ele se diz, eu sou mais criativo, então eu acho que vou me dar melhor no front-end. Eu acho que é válido experimentar, viu? Mas eu acho que trabalhar com programação, seja ele back-end ou front-end, é trabalhar com criatividade ao mesmo tempo. Com certeza, eu concordo plenamente. Porque a gente depende muito da criatividade de quem está por trás ali escrevendo o código. Principalmente de um software que exija um pouco mais de interação de usuário de uma forma diferente e tal. E independente se você está escrevendo o back-end ou front-end, você precisa ter uma criatividade que eu acho que é ainda muito difícil da máquina aprender o lance da criatividade. E para você, Adriano, front-end, back-end, full stack, o que é melhor a galera começar? O que você acha que é mais fácil? Basicamente assim, eu vou tentar resumir o que eu fiz, né? Tanto como front-end, desenvolvedor front-end, como dev de back-end. Mas eu tenho uma paixão grande, assim, na verdade, desde o início, como eu vim muito da parte web, já comecei pela parte web, naquela época não existia essa diferenciação tão exponencial quanto a gente vê hoje, né? Eu tenho um desenvolvedor back, um front, um dev. Era um cara que nem era um menino de TI que consertava o PC, era o mesmo que puxava fio de extensão de energia, e assim por diante. Mas eu me lembro muito, assim, de estar construindo tela e você não ter os padrões bem estabelecidos por quem está pedindo ali, né? Aquela tela, por exemplo. Eu acho que isso evoluiu muito com o longo do tempo, falando de front. Então, a gente tem ferramentas. Eu ainda me lembro, né? Você falou um pouco de Photoshop, mas eu mexo até hoje com Fireworks ainda, porque eu acostumei a mexer com Fireworks por conta dos sites web, porque lá você fatiava a tela. Então, daquela época, eu já sentia necessidade assim, cara, eu vou desenvolver tela, eu preciso entender o que o usuário precisa. Se o botão pode ser um ícone, precisa ser um botão mais encorpado, porque senão ele vai ter dificuldade para clicar. Depois que a gente veio ter esse monte de ferramenta que tem prototipação, navegável, hoje a gente tem analytics que entende para ver se o usuário vai gostar mais do botão verde ou vermelho, para poder fazer uma feature nova. Eu gosto muito ainda dessa parte de front, apesar da minha carreira ter sido moldada, se eu posso dizer assim, de carreira como desenvolvedor Java, né, com back-end. Eu adoro muito essa parte de front. O que me deixou muito incomodado, eu acho que isso foi muito ali nos anos de 2014, 2015, foi quando, ainda enquanto desenvolvedor Java, a gente tinha os frameworks que a gente desenvolvia, por exemplo, para front-end, né? Mas a gente ainda desenvolvia tanto a parte de front quanto de back, só que você não tinha criatividade, né? Na verdade era o contrário, porque era um arrasta e solta ali do framework que na verdade gerava mais problemas do que hoje. E depois que a gente começou a dividir e falar assim, eu tenho o back-end, o front-end, que aí a gente começou a entrar em Angular, React, que aí nasceu, né, e eu acho que as profissões daqui para frente elas vão ser moldadas muito nesse formato que eu tenho uma pessoa que cuida do front porque vai se tornar especialista naquilo, talvez ele vai
conseguir chegar num patamar de qualidade, de usabilidade um pouco maior de quando a gente fazia os dois juntos, né? E hoje também a questão do back-end, por exemplo, eu vim desenvolvendo integrações da época que a gente fazia integração via socket, né? E aí depois veio o SOA, depois veio o REST, e antes disso tudo a gente fazia integração com arquivinho, né? TXT, linha a linha, com layout pré-estabelecido. Isso. Mas hoje eu vejo que está muito mais fácil, por exemplo, as pessoas começarem, de fato assim, não fazer tudo de uma vez, sabe? De repente escolher, cara, eu vou experimentar, que nem eu falei ali do PHP. Quando eu aprendi PHP só. Eu não estava preocupado com banco, com ambiente, com tela, eu estava programando PHP. Então, pô, a recomendação que eu digo hoje, que me facilita muito aprender, tanto a parte de front quanto de back-end, você vai estudar Angular, dá o seu melhor, vai atrás de curso, vai atrás de livros, né? Acho que a gente tem uma literatura muito ampla hoje, tem canal no YouTube que dá curso de graça, em 15 dias aí você pode já sair com um sisteminha legal pronto. Mas eu começaria por aí, nessas linguagens assim um pouco mais recentes, mas se você quiser de fato entender algumas coisas, e é como eu vejo muito, por exemplo, o cara começa a mexer com Angular, mas ele não tem o mínimo de HTML e de CSS para começar. Então assim, qual que é o pré-requisito para eu ser um cara de front-end, para eu chegar numa empresa e falar, cara, aquele CSS vai ser pré-compilado com SAS ou não vai, é o que a gente estava falando, é realmente entender, porque se você focar também só no uso ali, na sintaxe, eu acho que a pessoa, ela tem um bom começo, eu acho que tem que ser por aí, eu copio exemplos e vou desenvolvendo, mas entender o que é o Angular, na verdade, né? Ele é só uma linguagem que está estruturada para facilitar o desenvolvedor, porque no final das contas tudo aquilo vira JavaScript, né? Então o TypeScript, se for o caso dos Angulars mais novos, como que ele se comporta, como que ele aloca esses recursos de tela, de memória, como é que ele faz um bundle, eu acho que é um caminho legal, mas hoje eu direcionaria um pouco para isso. Eu acho que isso serve tanto para back quanto para front. Daí. Exato. E eu acho que assim, tem que tomar cuidado também. Se você for seguir, por exemplo, eu não conheço muito também, eu acho que quem pode falar um pouco mais parte do back-end é o Éder. Mas se tratando de front-end, a gente tem muita pseudolinguagem, né? TypeScript, que nem você falou, CoffeeScript, etc e tal, que colocam camadas em cima da linguagem que é a principal, que é o JavaScript, que é o que o browser consegue interpretar, né? Exato. Tem o motor, de fato, de interpretação do JavaScript em si. E eu acho que esse pode ser, e esse é um problema, porque às vezes você quero aprender um framework tipo Angular, que hoje já está trabalhando em cima do pseudolinguagem TypeScript. Mas eu não sei JavaScript. Eu acho meio complicado isso. E assim, por exemplo, vou fazer um HTML5, né? Então, a gente tá falando do HTML5, ele já existe há um bom tempo, mas, cara, e o HTML anterior, sabe? Tipo, o que tinha no HTML anterior que tem nesse HTML5, sabe? E que agora não existe mais, ou que mudou, né? Porque os sites antigamente eram todos feitos em table, né? Então, table dentro de table, não tinha esse lance de div, separação de ID, de class, não tinha nada dessas coisas, era tudo uma tabela gigantesca. Se você inspecionava o site do UOL, por exemplo, na época, que era uma das coisas que eu usava muito para aprender, inspecionava o site do UOL abria table lá em cima no HTML e fechava lá embaixo. Era uma tabela gigantesca dentro do site. Por que deixou de ser table e foi para ser desse jeito que é hoje, sabe? O JavaScript Vanilla, que eles chamam, né, cara? Vai aprender o JavaScript Vanilla, sabe? Purão. Uso o jQuery. jQuery facilita a minha vida. Cara, como é que o jQuery funciona? Sabe? Vai aprender um pouco de jQuery. Escreve um jQuery. Você quer aprender? Escreve um pouquinho do que o jQuery faz, seletores, etc e tal. Isso me ajudou muito, cara. A curiosidade de saber como essas coisas funcionavam me ajudou muito a aprender e ter facilidade de, por exemplo, pegar um TypeScript da vida e falar assim, isso aqui
eu tô dentro do mundo JavaScript. Eu sei como é que isso aqui funciona, muda um pouquinho ali, etc e tal, mas isso aqui é JavaScript por baixo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Quem quer seguir essa área de front-end, eu acho, cara, vai entender isso, sabe? Vai entender, antes de você escrever um Sass, digita um CSS normal, padrão, né? Eu sei que vai dar mais trabalho, vai ser mais complicado, complexo. Cara, mas vai escrever um CSS, você entendeu? Vai fazer um HTML do zero, CSS, JavaScript puro, faz um sitezinho ali, vê como é que funciona. Depois você parte para outras coisas, né? Eu acho que e aí você vai começar a entender as outras coisas mais fáceis também, né? O Angular, ele ajuda muito, facilita muito. O React, o React já adiciona uma outra camada de complexidade, porque ele faz um virtual DOM do DOM que você está trabalhando. Então, o que isso realmente te traz de benefício, sabe? Então, é interessante aprender um pouquinho lá atrás, como eu falei, que eu acho que é por isso que a gente começou a falar como a gente surgiu, como a gente começou, porque isso ajudou muito a gente a saber o que a gente tem que fazer hoje, como que a gente tem que fazer hoje e como que funciona, né, cara? Muito louco isso. Acho que isso é válido, porque você aprender um pouquinho do Java mais padrão ali, aí sim, acho que você vai acabar caindo nos pertos da vida aí. Muita coisa que você já resolve com annotation, injeção de dependência. Pô, para chegar nesse ponto, tenta ver o Java mais puro mesmo. A implementação, o que faz por trás daquilo ali. Você falou, você acaba usando trocentas bibliotecas ali e no fim das contas você não mascara toda uma lógica que às vezes é interessante você entender. Às vezes cara, é ver código, como que funciona. Você não tem opção, tem que usar aquela biblioteca. Pô, deixa eu abrir essa biblioteca para saber o que ela está fazendo. Curiosidade, né? Curiosidade, exato. Vamos explorar isso daqui, abre lá o jarzinho, vamos lá ver as classes, vamos ver o que tá rolando ali por trás. Cara, acho que isso ajuda, isso agrega, sei lá, então é assim que ele fez. Cara, eu não preciso importar essa biblioteca para fazer esse código aqui, porque você pode chegar numa conclusão que você consegue fazer de uma forma mais simples, ou aquilo ali tem demasiada coisa que você não precisa. Eu só preciso desse trecho aqui desse código, não preciso de todo o resto que ele está fazendo, vai te economizar ali em performance, talvez. É legal, cara. Você sempre prezar pela otimização, sempre explorar, sempre ser curioso. Eu acho que o legal da nossa área, cara, é isso. O problema do mercado hoje é assim, vai ter uma vaga de trabalho, trabalhar com Scala. Aí o cara fala, pô, vou aprender Scala. O cara já vai lá e quer aprender Scala, porque é o que aquilo ali tá aprendendo, mas o cara não sabe Java. Cara, complicado, tá ligado? Tipo, mano, vai aprender Java, vê como é que Java funciona, faz um programa em Java, e aí você vai pro Scala. Vai, sim, né? Aos pouquinhos. Não tenta aprender tudo de uma vez. Que eu acho que daí é onde me acabou complicando, por exemplo, quando eu quis aprender Ruby. Fui tentar aprender Ruby, mas aí eu comecei, vou aprender Ruby no framework Rails, né? Porque o Rails é um framework pro Ruby. Não entendi nada, sabe? Tipo, tem tanto encapsulamento dentro do framework, cara, que você descreve 2 linhas de código e alguma coisa magicamente acontece e você fala assim, mano, não entendi e abandonei, você entendeu? E isso foi um erro que eu cometi, sabe? Eu espero que as pessoas cometam esses mesmos erros, assim, sabe? Mano, quero aprender vanilla, cara, basicão, tá ligado? Tipo, mano, quero aprender isso aqui basicão, pra você entender o princípio daquilo lá, tá ligado? Pra poder evoluir pra uma coisa que você... E, cara, é com o tempo, é devagar, não é do dia pra noite. É que nem o Adriano falou, cara, 15 dias, vai lá, pega um cursinho que tá aí no YouTube, escreve e bola pra frente. Experimenta, né? Acho que experimentar é sempre bom e é legal você ter esse time box aí também, até pra você falar, cara, é óbvio, né? Se a pessoa tá começando, às vezes 15 dias é pouco, né? Dependendo da disponibilidade, mas você se permitir experimentar mesmo, que nem o Cauê falou, cara, eu vou pegar um treco aqui, vou subir um VS Code, um Notepad que seja, escrever um JavaScript que soma 1 mais 2,
antes de entrar num framework, eu acho que é mega importante porque, por exemplo, eu costumo sempre apoiar o time assim, e onde eu passo pessoas que estão migrando, por exemplo, de COBOL para uma linguagem mais Java, como Node, e eu vejo que eles têm uma dificuldade porque já quer entrar, por exemplo, no Spring Boot, né? Em vez de fato, que nem o Éder disse ali, cara, cria uma classe .java, escreve um método main lá e começa a dar um print, o system out print, aí cria uma variável inteira, primitiva, um char, cria um array, começa a puxar lá de trás, porque quando for pro Spring, pro Java 8, 11, que aí a gente já começa a ter um pouco mais de uma linguagem um pouco começo aí, né, de uma linguagem mais funcional, que quando ele puxar um streaming, ele sabe que dali ele tem um array de bytes que vai puxar uma lista, que vai percorrer um for. Tipo, ele criou uma lista com frutas, é bem idiota, assim, fruta, maçã, laranja, banana, aí ele faz um for que varre aquilo lá e imprime. Quando ele for para uma linguagem mais de alto nível, um framework que já abstrai toda essa complexidade de escrita, ele vai estar mais preparado. E o que eu vejo é a galera batendo cabeça, tipo assim, no COBOL, ou quando eu era DBA, lá era um char, cara, mas aqui é tudo string ou number, não tem mais tanto essa tipagem tão forte, né? Já é um pouco mais por inferência, por exemplo, mas isso é uma puta recomendação, assim, porque se você aprende só a copiar e colar, cara, também você vai tomar porrada, não sabe o que está acontecendo no framework, e vai ser só um cara de seguir receita de bolo, em vez de ser o cara que, no começo, óbvio, tem que ser assim, mas para você chegar no nível de estar preparado para o mercado, onde você cria as soluções, você cria os frameworks e bota seu nome embaixo, precisa estudar um pouquinho mais daí, né? Perfeito. Acho que, cara, tá dado o recado. Eu acho que a gente tem que começar pelo basicão, né? A gente aí contou nossas histórias. Eu acho que foi uma parada bem legal, porque pra você ver, eu acho que o plano de ir para desenvolvimento, para essas coisas, foi sempre um segundo plano da galera, né? A ideia, na verdade, a vida foi levando a gente para isso, né? Meio que não foi bem uma escolha, né? Na verdade, é o que sobrou pra gente fazer, é o que a gente se dá bem. E a gente foi, curiosidade, que eu acho que é uma das palavras que foi muito falada aqui também, né, cara? Eu acho que curiosidade é o que permeia aí a vida de quem trabalha com tecnologia, ser curioso, ir atrás, entender como aquela parada funciona e depois sim evoluir para outra coisa mais complexa. E esse monte de palavra solta de linguagem de programação por aí, que pode ser que faça sentido para você, que você saiba o que isso é hoje, mas a gente ainda vai abordar isso mais para frente, mais a fundo, né, nos próximos vídeos e podcasts que a gente gravar aqui. Mas eu acho que foi um bom início. A gente contou um pouco da nossa história, a gente contou um pouco aí do que levou a gente até os dias atuais. E depois a gente vai se aprofundando mais nos outros assuntos. É isso aí? Bacana. Vamos para as nossas dicas culturais. Vocês têm dicas para dar culturais para as pessoas, caso elas estejam interessadas? Tecnologia, não tecnologia? Fique à vontade. Quem quer ir primeiro? Éder tem dica? Éder, você está tendo uma vida sem ser a vida de programador? Cara, não. Pô, uma série, um filme que você viu, qualquer coisa, diga lá. Cara, voltado para a área de TI, tipo, assim, tecnologia, se você recomendar alguma coisa, uma série que é uma das minhas preferidas é Mr. Hobbit. Caraca! É muito top, cara, assim, é muito da hora. É uma muito série que eu recomendo. Seria basicamente isso. Eu sou suspeito de falar porque sou fãzaço.
Muito bom. Eu terminei a 4ª temporada há pouco tempo. E é a última temporada e encerra todo o arco. Sim. Cara, maravilhoso. Pra mim, a melhor série, sem ser de tecnologia ou não, mas a melhor série assim, das que tem hoje em dia, eu sei. Sim. Concordo plenamente. Cara, eu tenho uma dica pra quem tipo, não conhece nada, assim. Eu acho que é como se fosse o Gênesis pra quem tá começando com tecnologia. Mas eu até usei tem uma cerimônia, cara, que é bem chata. A maioria não gosta, pelo menos eu acho que não funciona. Que é amigo secreto de empresa, saca? E eu usei um desses amigos secretos pra pedir o DVD do Piratas do Vale do Silício, lá atrás, cara. Puta filme. Vale a pena. Não é todo mundo que tem, não é todo mundo que tem esse filme. Esse filme é raríssimo. E é legal, cara. Eu recomendo até pra entender, como a gente falou aí um pouco, de como é que foi essa corrida para ter um PC, né, um computador pessoal, os caras soldando lá na mesa o computador para poder mostrar o protótipo para a IBM. Cara, tem muita coisa aí, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Ali já tem um pouquinho dos primeiros softwares pessoais, né, que eles desenvolveram. Então, para mim, assim, falando de tecnologia, é uma puta série. Eu acho que vale a pena assistir, né? Um puta filme, né? Bom, eu tenho nada a ver com tecnologia. A gente falou no começo sobre música e etc. Eu tenho que recomendar o Nevermind, né, que é um dos álbuns mais famosos do Nirvana, que ninguém mais para ouvir, todo mundo acaba ouvindo o MTV acústico, gravado em Nova York, do Nirvana, que ficou mais famoso e tal, mas o Nevermind, ele, cara, pra mim é um dos álbuns mais especiais da música internacional, do grunge, de tudo. Pra quem não conhece, pra quem não consegue visualizar, a capa dele é a capa do aquele bebê tentando pegar a nota de dólar. Que é épico, né? Muito famoso essa capa por aí. E pra dar uma distraída, pra desligar um pouco, desconectar um pouco do mundo e dar um pouco de risada, eu acabei de terminar, depois de muitos anos não assisti, acabei de terminar The Office, que é um seriado de comédia muito engraçado, com o Steve Carell e um elenco maravilhoso. Cara, pra desopilar, pra ficar relaxado, aqueles 30 minutinhos que você tem de almoço, meia hora, uma hora, dá pra assistir 2 episódios. Então, cara, vale muito a pena, é muito bom os episódios, é muito bom o seriado. Recomendo bastante The Office, tem no Prime Video, se eu não me engano, todas as temporadas. E acho que é isso, música e um seriadinho aí pra dar uma desopilada, desconectar um pouco, todo mundo aí em casa nesses últimos tempos, né? Então é bom dar uma refrescada aí. Ouvir música boa e assistir um seriado muito bom também. Pô, muito bom, hein? Eu acho que é isso, galera. Temos um programa. Esse foi um programa que a gente considerou como piloto, então, né? Desculpem as atrapalhadas e etc. Vamos vir mais pra frente aí, para as próximas semanas, com mais programas, mais conversa, bate-papo sobre tecnologia, sobre as nossas vidas, e etc e tal. Vai ter muito conteúdo. Espero que vocês continuem. Éder, considerações finais? Trocando ideia aí, obrigado aí por assistirem. Continuar falando sobre a vida desses miseráveis desconhecidos. Mas que a gente pode contribuir, quer contribuir em coisa para ajudar a vida de quem está começando, né? Dicas e tudo mais, puder ajudar também. Basicamente isso. Boa. Valeu, pessoal, pela conversa. A gente está aí à disposição para conversar, né? Então, seria legal também escutar um pouquinho de vocês, que vocês querem que a gente paute nos próximos episódios, situações adversas, coisas legais, coisas ruins. Mandem aí e a gente se vê no próximo bate-papo, né? Aqui no Programador na Veia. Valeu demais. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, Éder.